Fala galera, aqui quem fala é o Tony. Eu resolvi fazer esse canal só para falar um pouco de futebol. Já tenho um perfil pequeno no TikTok e agora estou vindo para o YouTube. Esse é o meu primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre a seleção brasileira, minha opinião. Não sou jornalista, quero ter aqui uma conversa de bar, como se eu estivesse falando com meus amigos. E vai ser isso no meu canal. Não procuro muita edição, não procuro muita coisa de viralização, porque só quero falar sobre futebol. Assim como você conversa aí com seu colega, seus parentes, enfim. Bom, primeiro de tudo eu quero falar sobre o Dorival, sobre o Vini, o Rafinha e o Savinho, e também sobre o único ponto positivo que foi o Gerson. Também uma ressalva muito importante, Edinaldo Rodrigues precisa baixar o preço dos ingressos. Fonte Nova ontem, que tinha expectativa de 44 mil pessoas, Fonte Nova lotada, como é no jogo do Bahia, por exemplo, mas a gente não viu isso. Uma Fonte Nova que, principalmente no anel do meio, tinha muitos lugares vazios, nos anéis inferiores também, enfim, R$200, R$230, R$400, R$600, o brasileiro não tem condição de pagar esse valor no ingresso de um jogo da seleção, que nem está merecendo isso. Ontem no empate contra o Uruguai, a gente viu mais uma vez a seleção apática, uma seleção que foi engolida taticamente pelo Uruguai, assim como foi engolida taticamente contra a Venezuela. O time não consegue jogar contra seleções que se fecham atrás. E o Uruguai faz isso muito bem. Sempre fez. Historicamente o Uruguai é assim. Bom, primeiro ponto, Dorival Júnior. O trabalho não engrena. O trabalho não engrena, não sai do lugar. O Dorival tenta, muda peças, faz uma convocação um pouco mais diferente, mas não consegue sair do lugar. Ele, de novo, tem que usar o Danilo. O Danilo, péssima partida mais uma vez. Não foi o pior jogador da seleção, mas foi sim um dos piores. Como sempre, na minha opinião, Danilo não sobe para o ataque. Quando joga de zagueiro, é um cara que não tem mais aquela velocidade que, por exemplo, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães têm. O Marquinhos também ontem não fez uma boa partida. O time, no primeiro tempo, foi um time um pouco mais superior que o Uruguai, na minha opinião, na minha visão. Mas no segundo tempo, principalmente depois do gol do Valverde, a seleção começou a fazer um monte de ataques aleatórios. Voltando aqui para o Dorival, que era a primeira pauta. O Dorival deu uma entrevista ontem falando que, logo depois do jogo, falou sobre as vaias da seleção, foi por conta do resultado, e na verdade não é só o resultado, é o futebol apresentado por esse time. Um time que tinha tudo para ser uma das melhores seleções do mundo. Pô, a gente tem Vini, a gente tem Rafinha, a gente tem Savinho. Os caras são titulares no Barcelona, no City, no Real Madrid. A gente tem o Igor Jesus jogando muito bem no Botafogo. É um bom centroavante, sim. No meio campo ali tem Gerson do Flamengo. Bruno Guimarães no Newcastle come a bola, joga muito bem. A seleção não encaixa. Mais uma vez, o futebol fraco. Fraco demais. Então não é só a vaia por conta do resultado, mas também do futebol apresentado. É um time muito fraco. A gente nunca viu uma seleção tão ruim quanto essa. A do Tite, do trabalho final dele, na parte final do trabalho dele, era um pouco mais apática, um pouco mais burocrática, mas ainda assim praticava futebol com mais facilidade do que essa seleção do Dorival. É muito fraca, taticamente, muito desordenada, é muito fraca. Ele disse também que o Bielsa se impressionou com a seleção que vinha fazendo a seleção brasileira. Balela, conversinha. O Uruguai se recuperou agora com o Bielsa depois de tanta polêmica. O Suárez saindo da seleção, dizendo que o Bielsa não respeitava os jogadores, não falava com ninguém também que trabalhava na seleção uruguaia. Depois da virada contra a Colômbia, já tem outro clima. O que os uruguaios fizeram ontem foi uma coisa de louco. Os caras defendiam bem e subiam para um ataque numa velocidade impressionante. Pelistri ganhou muita jogada para cima de Abner. O Maximiliano Araújo não ganhou muito por cima do Danilo, mas o Valverde, pelo aquele lado ali, estava jogando muito bem. O Bentancur também.
O Ugarte, que tomou um amarelo e teve que jogar um pouco mais com um pouco mais de atenção o resto do jogo inteiro, mas ainda assim foi uma seleção que se saiu melhor no que tinha previsto para fazer do que a seleção brasileira. Enfim, Vini, Rafinha e Savinho, 3 jogadores que são importantes nos seus clubes, Real Madrid, Barcelona e Manchester City, mas principalmente o Vini Júnior, mais uma vez, muito abaixo. O Savinho fez um jogo, sei lá, nota 6, o Rafinha jogou nota 7, e o Vini Júnior, mais uma vez, um jogo nota 5, ou menor. Um cara que não consegue ganhar no contra um, não consegue criar boas jogadas. O Rafinha criou até boas jogadas, mas no final das contas tinha que sair da posição de meia atacante, ali atrás do centroavante, voltar para a posição lá da ponta esquerda, marcar o lateral do Uruguai, que era o Varela. O Vini ficava um pouco mais adiante e não voltava tanto assim. O Rafinha, que estava melhor entre os 3, acabou se desgastando muito. Isso refletiu também na nossa criação na parte final do jogo. Nossa criação na parte final do jogo foi só o Martinelli correndo, conduzindo a bola, tentando achar alguém livre para tocar, tentando achar algum espaço em profundidade para dar um tapa na frente. E a gente não encontrou nada. Mais uma vez, eu digo, um time apático, um time muito fraco taticamente e também abaixo tecnicamente. É uma tristeza ver esse tipo de jogo que a seleção fez ontem. Uma tristeza, muito fraco, um jogo muito ruim. Agora o ponto positivo foi o Gerson, na minha opinião, o melhor jogador de ontem, sem dúvida nenhuma, não só pelo gol, forma de conduzir o meio campo, ele acelerava o jogo, ele parava o jogo, fez algumas faltas, claro, mas foram faltas que poderiam resultar em alguma coisa mais contundente, mais forte para o Uruguai. O Uruguai que vinha sempre no contra-ataque, o Gerson ficava mais atrás do que o Bruno Guimarães. O Gerson criava mais jogadas do que o Bruno Guimarães. O Gerson, quando enxergava o jogo de frente, pegava essa bola dos zagueiros de costas, virava, enxergava aquele jogo de frente, conseguia fazer mais coisas do que o Bruno Guimarães com a bola. Para mim, sem dúvidas, o melhor jogador de ontem. Sem dúvida nenhuma. Agora, já está se falando de 2025, esse foi o último jogo da seleção brasileira do ano de 2024, um ano jogado fora, assim como 23 cheio de técnico interino, não teve continuidade no trabalho de ninguém. Ramon, Fernando Diniz, tudo muito fraco na espera de Carlo Ancelotti, que acabou não vindo e renovando com o Real Madrid. Uma pena pra gente, porque o Carleto poderia entregar muito taticamente para a nossa seleção. O que nos resta é aguardar 2025, esperar que com a volta de Neymar a gente melhore um pouco. Não sabemos também a condição física do Neymar. Vai ficar naquela, ele vai jogar, vai se recuperar, vai jogar na Arábia. Tá, mas aí ele volta, se machuca de novo. O cara tá, não sei o que tá acontecendo com o corpo dele, parece que o corpo dele não aguenta mais. Parece que quando a gente falava do Ronaldinho, se o Ronaldinho entrar em forma, vai destruir. Mas quando é que ele estava em forma? Neymar vai estar pronto para 2025. O grande talvez, para a gente enfrentar uma Argentina fortíssima. Continua muito forte o trabalho do Lionel Scaloni. Ontem, Lautaro Martínez fez um golaço com assistência do Messi. Mais uma vez a Argentina vem muito bem. A Colômbia nem se fala, fez uma Copa América primorosa, uma Copa América daquelas. Eliminou o próprio Uruguai na Copa América. Eliminou também o Brasil praticamente, né? Porque foram eles que expulsaram a gente na fase de grupos, praticamente, porque aquele jogo contra a Colômbia, que era decisivo, o Brasil conseguiu fazer o quê? Nada. Colômbia, que também já ganhou da Argentina, vale lembrar. Vem muito forte com o Rames Rodrigues, Duran jogando muito bem na seleção. Tem uma seleção muito forte taticamente. O John Arias é um dos também principais jogadores, o jogador do Fluminense. Enfim, é um
não vejo muita escapatória para a seleção brasileira. O que eu vejo é um time, uma reunião de jogadores que não consegue fazer nada. Uma reunião de jogadores que atacam de maneira desordenada, defendem de maneira desordenada, criam de maneira desordenada, com uma ressalva só pro Gerson. Porque ele foi o melhor jogador, pelo menos dessa rodada de Copa América, mesmo com o gol do Rafinha, lá na Venezuela. Gerson, pra mim, sem comparação. Enfim, eu só queria falar sobre isso, fazer esse vídeo. Foi o meu primeiro vídeo no YouTube e logo mais tem mais. Tamo junto.